Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Queria pedir à igreja agora para que ninguém conversasse, ninguém fosse ao banheiro, tá? Ninguém, se você está com o seu celular aí, por favor, bote no modo vibrador, tá bom, gente? Exceto os obreiros que estão trabalhando aí na reunião, tá bom? E glória a Deus por isso, tá bom? Para a gente prestar atenção no que o Senhor Deus vai falar com a gente. Hoje eu quero pregar uma mensagem aqui, diga assim comigo: o jardim do Éden. Diga mais uma vez: o jardim do Éden. Nós vamos estar pregando sobre esse assunto aqui e nós vamos entender isso, o que é o jardim do Éden, o que representa na vida da gente. E nós vamos entender. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual tu foste chamados, nós fomos chamados para a comunhão, ok? Do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, ok? Note comigo o seguinte, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: olha, nós fomos chamados por Deus, nós fomos resgatados por Deus para um propósito. E qual é esse propósito, pastor? Nós termos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no hebraico, essa palavra comunhão é ialud, e outra também é chevrolut, que significa você se conectar a uma pessoa, e nessa comunhão você vai ter a ideia da pessoa e você também vai colocar na pessoa a sua ideia. Essa palavra comunhão significa relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Essa palavra comunhão significa você ser amigo íntimo da pessoa. Então note comigo o seguinte, que o Senhor Deus te chamou para uma finalidade com Ele: você ter comunhão, você ser amigo do Espírito Santo, você cultivar um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, pessoal. Sabe, irmãos, eu estava falando de manhã, você sabe que o pastor Diego aqui te ensina tudo. Eu gosto de prosperidade, eu gosto de cura, eu gosto de milagre. Mas o foco do Evangelho, o foco de Deus ter te chamado lá de fora, não foi fazer milagre na sua vida. Foi te ensinar a ter um relacionamento íntimo com Jesus, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta sem querer te ofender, tá? É só uma reflexão, porque é tanto para você quanto para mim. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está seu ialud, seu chevrolut, sua comunhão com o Espírito Santo? Como é que está? Se eu te perguntar aqui hoje, você orou hoje? Mas não é aquela oração que eu sempre digo, né? Essa comunhão que eu estou te dizendo aqui é uma comunhão mais profunda. Você cultivou hoje uma vida de oração? Quando você acordou hoje com aquele coração de que Deus é o teu primeiro lugar? Que você precisa conversar com Deus, você precisa de um relacionamento com Deus, você cultivou hoje uma conversa com o Espírito Santo, onde você ficou meia hora, uma hora, você cantou louvor, você leu a Bíblia. Você fez isso hoje? Você conseguiu fazer isso hoje? Pastor, não consegui. Esse é o motivo de tanto estresse na gente. Esse é o motivo de que a vida não tem ficado colorida e brilhosa para nós. E eu quero te falar no jardim do Éden. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1.
Você foi chamado para ter o quê? Comunhão com o Filho de Deus. E pastor, como é que eu cultivo uma comunhão com o Espírito Santo? Via igreja é uma delas, né? Mas eu não quero ditar essas. São várias formas de você cultivar um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Mas eu quero te falar hoje da oração. Uma das maiores pontes entre Deus e o homem é o que, gente? A oração. A vida de oração. É por meio da oração que você cultiva o jardim do Éden, que você habita no jardim do Éden. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, acharam aí? Versículo 26 diz assim, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Presta atenção aqui no pastor. Veja que Jesus aqui, Deus está conversando, que ele diz assim, ó, façamos o homem. Deus está falando com alguém, sim ou não? E está no plural, façamos. Ele está conversando. Veja que desde aqui ele já está cultivando um relacionamento com alguém. Ele está conversando com alguém. O que é comunhão? Conversar com alguém. Conversar o quê, pastor? Tudo. Você conversa tudo com Deus. Intimidade é isso. É abrir o coração. Intimidade é você falar, ouvir. Oração não é um monólogo, diga oração, um diálogo. O que é um diálogo? Você fala e depois você ouve. Você se expressa, mas você ouve também. É muito ruim você entrar numa conversa, ter comunhão com uma pessoa, um companheirismo. Diz o seguinte, gente, ó, os especialistas aí em casamentos, e eu sigo algumas pessoas boas no meu Instagram sobre casamento, que o que destrói um relacionamento não é nem a falta de sexo, começa pela comunicação. O casal que não conversa, o casal que não tem comunhão. É filho no meio, é neto no meio, é igreja no meio, é pastor no meio. O casal não tem uma conversa entre eles dois. O casal não conversa sobre eles, sobre tudo, né? O casal não tem comunicação. Isso aqui está matando o relacionamento conjugal. Na mesma coisa com Deus, gente. Veja que o segredo do cristianismo é a comunhão. Quem tem comunhão com Deus tem todas as coisas. Diga, quem tem comunhão com Deus tem todas as coisas. Se você aprende a amar a Deus, a conversar com Deus, a cultivar a Deus, eu duvido que 99% do seu estresse não vai ter mais. 1% você vence na conversa com Deus. Veja que Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem. Agora note comigo, pastor, quem é Deus? A mídia vai me ajudar aí, por gentileza? Quem está na mídia é a Cássia. Cássia, coloca aqui para mim, João capítulo 4, versículo 24. Vamos lá, gente, eu estou introduzindo para te explicar o jardim. Aí você faz assim, Renata, para me ajudar. Tá aí? Lê, vamos lá, gente. Quem é Deus? Vai. Vamos lá, pastor, quem é Deus? A Bíblia te explica, não é o pastor Diego que te explica. Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Muitas das vezes nós não vemos Deus. Muitas das vezes não sentiremos nada de Deus. Não sentimos nada. Tem cristão emocionado que diz assim, eu acho que hoje eu não gostei do culto não. Aí você pergunta, mas por que a senhora não gostou do culto? Eu não me arrepiei. Eu não falei em línguas. Eu não rodei no poder. Eu tinha que rodar. O pastor tinha que botar uns corinhos de fogo aí, sabe? Esses tipos de cristãos aí, eles são cristãos emocionados. Eles não têm comunhão com Deus, eles são emocionados. Eles sentem a presença de Deus por um teclado, um cantor.
Ah, você vê que a igreja pentecostal, ela diz assim, tocou o corinho, a pastora que fala, tem muitos crentes que só roda no corinho. Por que não roda no secão também? Quando é o Espírito Santo, até no secão tu roda, sim ou não? Mas tem que tocar o corinho, a emoção, a batida. Eu sei que o corinho, eu sei que a música também, Deus fez para nos motivar. Mas eu, quando sinto o Espírito Santo, irmão, eu não dependo de música, não. E muitas das vezes eu me desafio, sabia disso? Às vezes eu falo, vou orar no secão, quero chorar no secão. Porque chorar com um pianinho, sentir um arrepio quando tem um fundo, uma música, é fácil. E às vezes eu desafio a minha comunhão, você deveria desafiar também. Deus, eu quero te sentir aqui sentindo nada. Eu quero sem teclado, sem música, sem emoção nenhuma. Aí é bacana, aí tu vai ver se Deus é contigo mesmo. Quantos estão entendendo? Então Deus é o quê? Deus é Espírito. Agora, aqui em Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem. Se Deus é Espírito, como é que Deus criou o homem também? Espírito. O homem também é um Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, que Deus, que nós devemos se santificar em tudo sejam santificados, espírito, alma e corpo. O homem não é um corpo, o homem é um espírito, habitando em um corpo. O corpo tem um prazo de validade, dura de 70 a 120 anos. Esse espírito, agora, outro atributo de Deus. Um dia eu vou tirar aqui para pregar só sobre os atributos de Deus. Pastor, o que é isso? Quem é Deus e o que Deus faz? Tem muita gente que adora Deus e não sabe quem é Deus. Quem é Deus? Aí isso aí fica para outro dia, mas vamos lá. Estou te explicando uma das coisas. Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Outra coisa. Vamos lá. Então Deus cria o homem igual a ele. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem também é um espírito. E onde você se comunica com Deus? Na carne? Não, no seu espírito. Importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Ok? Por isso que você fecha os olhos, por isso você está no trem, em qualquer lugar você pode andar em espírito, de oração, falando com Deus. Outra coisa também, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, ele possui um intelecto. Diga comigo, intelecto. O que é isso? Deus é um ser que pensa. Aleluia. Fala, Deus pensa. Deus não é um vovô barbudo, Papai Noel barrigudo que está lá no céu, com um negócio de presente assim, toma, vai, onde as pessoas acham que Deus só tem que curar elas, libertar elas, prosperar elas. Não, Deus não é isso não. Deus é um ser intelectual. Deus pensa, Deus tem raciocínio, Deus tem sentimentos, Deus tem emoções. Não precisa abrir a Bíblia, senão vai demorar muito. Mas Colossenses diz assim, ó, 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza, o Espírito Santo sente tristeza. Só pode sentir tristeza quem é uma pessoa, quem tem intelecto, quem tem raciocínio, emoção, alma. Deus tem alma, Deus tem intelecto. E o pensamento de Deus, irmão, que Paulo chega a dizer assim, olha, a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Olha só, o que seria a loucura de Deus? É mais sábia do que o poder dos sábios desse mundo. Deus pensa, diga, Deus pensa. Vamos lá, se Deus é intelectual, se Deus é raciocínio, se Deus é sentimental, emoção, Ele é uma pessoa. Você consegue caracterizar uma pessoa como pessoa através do intelecto e das emoções. Por isso que a Testemunha de Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa. E eles param por aí. Eu também acredito que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas ele é mais do que uma força ativa. Ele é uma pessoa. Por quê, pastor? Colossenses 4:30 quebra a teoria da Testemunha de Jeová. Não entristeçais o Espírito
Se o Espírito Santo é só uma força ativa, por que ele ficou triste? Só fica triste quem tem vontades, intelectos e raciocínios e emoções. Então caracteriza aqui que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Quebramos a teoria aqui da testemunha de Jeová. Teologicamente e pela Bíblia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Se o Espírito Santo é intelectual, tem pensamento, sabe pensar, tem sentimentos, e ele fez o homem igual a ele, você é um ser... Fala, que pensa. Fala, que pensa. Você também é um ser intelectual. Você pensa, você tem emoções, você tem sentimentos. Os mesmos sentimentos que Deus tinha, Ele colocou em você. Agora é muito forte. Se você vai crer nisso aqui ou não, você tem todo o seu direito, mas você vai me ouvir. Presta atenção aqui, eu botei aqui, ó. No princípio era só Deus. Só Deus. Depois Deus criou os anjos para o servir e o adorar. Porém, os anjos não foram suficientes. Que isso, pastor? Pois os anjos não tinham a essência de filhos, e sim de servos e de criaturas. Quando Deus está lá, há dentro do coração de Deus uma carência, mas entenda isso, não é que Deus é carente e está implorando pela sua adoração, o seu louvor. Porque se você não adorar Ele, Ele deixa de ser Deus. Não, mas Deus como pessoa, Ele tem 100. E uma das características de Deus é amor, diga amor. João diz, Deus é amor. E o amor, por si só, não adianta eu ser cheio do amor se não tem alguém para me dar esse amor. O pastor Diego é cheio de amor, mas não adianta eu ter muito amor e não ter ninguém para compartilhar, para amar, para dar esse amor e para receber. Deus, ele tem a necessidade de dar amor, como também de receber amor. E Ele fez você igual a Ele. Você também tem a necessidade de amar alguém, de dar amor a alguém, marido, mãe, filhos, comunhão. Salmos capítulo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos... A união é parte do amor. Você tem necessidade de amar. Deus também teve. Aí Ele cria os anjos. Só que os anjos, olha para cá, eu vou entrar aqui na doutrina agora, na teologia, angelologia, mas eu não vou explicar muito sobre isso não. Só quero trazer uma reflexão para você. Os anjos foram criados, eles são maiores do que o homem, um pouco maior do que o homem, eles têm mais poder do que o homem, porém eles não têm uma essência que Deus deu pra gente, o DNA de filho. Ô glória, diga amém. Os anjos não chamam Deus de pai. Você parou para pensar nisso? Os anjos não chamam Deus de pai. Sabem que Deus é pai, que de certa forma Deus cuida deles até como um pai, mas não é um pai em si. Deus é o teu pai. Deus é o teu pai. Os anjos, pastor, onde o senhor inventou isso aí? Isso aqui é revelação, meu filho. Isso aqui não é Google, não. Isso aqui é a escola do Espírito Santo. 4 horas da manhã, jejum e oração. Que Deus me revela. Madrugadas aqui, jejum aqui, Deus falando comigo aqui. Escuta. Agora, aí Deus elabora um plano de criar o seu próprio filho. Não é Jesus. O próprio filho somos nós. Ok? Porém agora não como aquele ser... Deixa eu tentar, eu falei até no culto da manhã, o povo entendeu que é um povo inteligente. Você também vai ser. Robótico. Os anjos é um pouco robótico. Não é que os anjos é robôzão. O que eu quero dizer? Os anjos são frios. Você pode ver, irmão, que eles são executadores da ordem de Deus. Se Deus falar assim, vai lá em Sepetiba, destrói tudo. Eles não tem misericórdia não. Eles vêm aqui, passam o cerol em geral e vai, meu irmão. Os anjos é assim. Amém? Porque os anjos são, diga, frios.
apesar de amarem, apesar de terem sentimentos, mas eles não são igual ao ser humano. A gente é muito, né? A gente tem uma essência meiga. Os anjos não. Os anjos é papum, irmão. Eles são meio robóticos, se perdoa a palavra, se você não está entendendo. São frios, entendeu? Presta atenção. E criou o homem à sua imagem e semelhança, como aquele tempero a mais. Deus nos criou um pouquinho mais do que os anjos. Como? A mais humano, diga, mais humano. Diga assim, meigo. Sentimental. O homem é mais sentimental. E por um lado, é de Deus. Deus é assim. Deus é amor. Deus é sentimental. Deus, ele é amoroso, misericordioso. Mas ele também sabe o atributo da justiça. Mas eu não quero te falar isso. Deus criou um homem meigo, sentimental, DNA de filhos. Nós somos filhos. Os anjos têm Deus, agora é forte isso aqui, ó. Os anjos têm Deus como um chefe, como um líder, um Deus. Nós não, nós temos Deus como um pai. Ô glória! Os anjos não têm Deus, sabem que ele é um pai, que tem tratamento de pai, mas eles não têm esse DNA igual nós temos. Meu irmão, olha que jardim maravilhoso onde você está. Você foi criado por Deus para ser filho de Deus. DNA de Deus, a essência de Deus, ter o Pai, ser íntimo de Deus, cultivar um relacionamento diário. E nessa palavra que Deus me deu, Deus diz assim: valorize a minha presença. Nós não valorizamos a presença de Deus, irmão. E sabe o que Deus falou comigo hoje? A prova de que nós não valorizamos a presença do Pai, nós não cultivamos, nós não estamos habitando no jardim do Éden, no jardim de Deus que é a presença hoje. Não é literalmente o Éden, porque o Éden se acabou, mas o Éden hoje, através de Cristo, é a presença, é o habitar da presença de Deus. Você despreza Deus e não cultiva Deus calado. Sabe como? Quando você leva uma vida sem orar. A prova de que você não valoriza Deus não é com a tua boca não, que se eu perguntar aqui, todo mundo, eu te amo, Deus, eu te adoro. Adora nada. A Bíblia diz que esse povo me louva de quê? Mas o coração. Sabe qual é a prova de que você cultiva, reverencia, ama, se delicia, se agrada, tem regozijo, mesmo que a sua carne grite, porque orar é isso, e sacrifício de louvor é isso, é a carne dizendo, não ore você, eu te amo, Deus. Eu te adoro, Deus. Acordar 4 horas da manhã, botar o joelho no chão e dizer, eu te amo, Deus, eu preciso de ti, o Senhor é mais importante do que tudo. Isso é o jardim. Isso é reverenciar. A sua vida de oração diz se você valoriza ou não a presença de Deus. Nós somos uma igreja que não ora, gente. Nós não cultivamos, nós não amamos a presença de Deus. A Bíblia fala, não precisa abrir para não tomar tempo, Lucas capítulo de número 15, versículo 11, que havia 2 moços, moravam na casa do pai, o filho mais moço diz, me dá herança. É aquele filho que só pensa no que o pai tem, não pelo que o pai é. A Bíblia diz que o pai divide a herança e ele vai para uma terra longínqua, e lá ele gasta tudo com prostituição, mulherada, amigos, mas ó que o dinheiro acaba. Aí a Bíblia diz que ele cai em si, e ele diz assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. A Bíblia diz que ele desejou comer, eu estou falando do filho pródigo, ele desejou comer da bolota que os porcos comiam. Quando você se afasta do jardim, irmão, tu vai querer comer porcaria. O pecado vai ser o teu estilo de vida. Ele desejava comer o que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que ele cai em si e ele diz, voltarei para o meu pai. Da onde ele lembra, gente? Ele lembra do jardim. Ele lembra da comunhão. Ele lembra o quanto ele era feliz no jardim de Deus, sendo cuidado por Deus, cultivando uma vida com Deus, mas foi interesseiro. Qual foi o propósito de Deus fazer o homem? Havia uma necessidade no coração de Deus de amar e de se relacionar de forma santa com alguém, parecido com Ele. Então os anjos não conseguiu preencher Deus. Ele foi e criou você.
Mas pastor, e se eu não adorar a Deus? Ele continua sendo Deus, tá bom? Porque ele não depende de você não, mas ele ama você. Ele ama quando você ora. Ele ama quando você diz eu te amo. Ele ama quando você vem à igreja. Ele ama quando você pega a palavra dele para conhecer ele. Ele ama quando você se interessa por ele. Ele ama quando você abre mão do futebol, abre mão do entretenimento, abre mão do sono, abre mão da comida para buscar ele, porque foi para isso que ele criou você. Ele te chamou para sair esse glória da sua boca. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E eu não sou mendigo de glória não. Se quiser dar glória, você dá. Se também não quiser, não dê. Mas você foi feito para adorar a Deus. Gente, olha só o que eu vou falar para você aqui. Deus é totalmente pleno no homem. E o homem só é pleno totalmente em Deus. Sabe qual é o lucro do diabo? O diabo não tem lucro nenhum. Se ele levar alguém para o inferno, ele já está lá. O diabo, só tem uma coisa que o diabo festeja quando ele consegue afastar alguém da casa de Deus. Ele sabe que isso entristece quem? Deus. Quando Deus perde um filho, Deus fica triste. Quando um filho se afasta da presença de Deus. Quando um filho deixa de orar. Quando um filho começa a priorizar mamão. Quando um filho... O que é mamão? Para quem tem gente tem que, às vezes, falar, né? Que tem gente que não conhece Bíblia e tem que explicar. Mamão é o dinheiro. Não é que o dinheiro é ruim, mas prioriza mais o dinheiro. Pastor, não dá para vir no culto que eu estou trabalhando. Tudo que você coloca na frente de Deus entristece Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. O jardim é para isso. Você só é pleno em Deus. Você só é realizado em Deus. Coloca aqui para mim, Cássia, Salmos 16, por gentileza. Aleluia. Estão comigo? Diga amém. Amém. Fala, eu sou filho. Fala, eu fui criado para ter comunhão com Jesus Cristo. Versículo 11. Quero que toda igreja lê, gente. Me ajuda que daqui eu não vejo. Vai. Na presença de Deus tem o quê? Como era Adão e Eva no jardim? Vamos para aí mesmo, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha... Aonde Deus coloca o homem no início? No jardim do Éden. O que é o jardim? Diga, a presença de Deus. Veja que Deus cria tudo. Deus cria um ser parecido com ele. Deus cria um ser que tem intelecto, raciocínio e outra coisa, tem livre-arbítrio. Porque Deus não te criou com controle remoto, não. Vá para a direita, igual videogame. Não, Ele te criou, te ensinou o que é certo e o que é errado, e te deu a livre, espontânea vontade de servir a Deus. A hora que você quiser, se você quiser levantar da cadeira aí, pode ir, vai. Você tem esse livre arbítrio. Deus não manipula ninguém para adorar Ele não, tá? Deus não... Me adora, senão tu vai sofrer agora um câncer. Não, não é assim não. Me adora, me dá o dízimo, senão vou acabar com as tuas finanças. Não é assim não. Deus não é assim não. Você acaba as tuas finanças pela desobediência que você escolheu, mas não é Deus não, que é mal não, que manipula a gente não. Ele colocou você no jardim. Ele disse, olha, eu e você fechou a parceria, vamos ser tudo. Eu vou me realizar em você, você vai se realizar em mim.
eu vou te colocar no jardim. E outra coisa, eu falei o seguinte, ó, Deus coloca o homem aonde? Diga, no jardim. Fala assim pro seu irmão, permaneça aonde Deus te colocou. Aleluia. Deus te chamou para ser obreiro, permaneça como obreiro, hein? Deus te chamou para ser pastor, permaneça como pastor. Deus te chamou para ser empresário, seja empresário. Deus te chamou para ser servo, seja servo. Deus te chamou para casar, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7, acerca do casamento. Quem está casado, continue casado. Se pode ser livre, há casos e casos aí que a gente tem que analisar o motivo do divórcio, melhor dizendo. Aí a gente analisa a questão. Para quem já está na regulamentação da lei, ok? Tá solteiro? Paulo diz, fique solteiro. Não é que é uma regra, ele só dá um conselho. Permaneça no jardim, meu filho. Permaneça na presença de Deus. O que te trouxe até aqui foi você dando o seu dízimo, dando a sua oferta, foi você orando, vindo para o culto. Vai arrumar a ideia de mexer no time que está ganhando? Porque tem gente que faz essas coisas aí. Aí você vinha para a igreja segunda, quarta, sexta, domingo, aí já estava diminuindo o culto. Não mexa no time que está ganhando. Agora, vamos lá, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para o quê, gente? E árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Olha para cá. Deus fez o homem tricotomia. Vou repetir de novo. Tricotomia é o quê? O homem é espírito, alma e corpo. Olha para cá, filho. Vem cá. Você não é espiritual 24 horas. Veja que aqui não havia morte. Aqui não havia, ninguém descia a sepultura aqui, porque Deus não fez um homem para descer o quê? A gente só desce a sepultura por causa do pecado. Olha o plano gigantesco de Deus. Olha quem é Deus, irmão. Tenta vir comigo nessa profundidade. Deus cria um ser espiritual. E quem ia suprir o homem espiritualmente? Deus fala, eu vou visitar vocês no jardim. Vocês vão ser supridos espiritualmente. Eu vou estar aqui. Deus, meu irmão, Deus passeava no jardim. Deus descia. Olha para cá, talvez você nunca pensou nisso. Mas Deus, você parou para pensar que Adão viu o que eu e você estamos lutando para ver? Ele via Deus face. Imagine o regozijo de Adão e de Eva. Imagine a glória que Adão e Eva sentiam. O brilho que eles tinham. A fartura de alegria que eles tinham. Deus descia na viração do dia. E a Bíblia diz, e ouviu a voz do Senhor. Deus falava, conversava. Era uma comunicação. E aí, vim te ver, filho, como é que você está? Está tudo bem? Está gostando? Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Deixa eu me ajoelhar aqui um pouquinho, te amo. E o Espírito Santo, que coisa. Adão e Eva viu Deus face a face. Hoje a gente não pode ver. Devido ao pecado a gente não pode ver. Só vamos ver lá naquele grande... Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! Salmo 115, se não me falha... 115? Acho que é 115, se não me falha a memória, ou 15. Diz assim, quem subirá no santo do Senhor? No santuário do Senhor, aqueles que têm mãos limpas, que não aceita... Calma, que não aceita suborno. Olha quem é que vê a presença. Olha quem que habita no jardim. Jardim é lugar de inocência, de pureza, de essência. É o que está faltando na igreja hoje. É o que está faltando em cima dos altares hoje. Não é perfeição, porque ninguém vai ser perfeito. Você não vai ter um Diego aqui perfeito. Se você vir aqui querer perfeição, pode ter. Uma hora eu vou errar, meu filho. Uma hora tu vai pegar um furo meu. Mas tem misericórdia, que tu tem erro pra caramba também. Quem és tu que julga o servo alheio, diz a Bíblia? Agora... vamos ser puros. Erramos, vamos reconhecer o pecado. Eles viam Deus. Outra coisa, Deus era o suprimento, o pão diário, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Por que eu tenho que orar e ler a Bíblia todo dia? Porque é o pão de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Jesus disse em João, eu sou o pão que
desceu do céu. Aleluia. Labassube de comanaraia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. O jardim já está aqui. Quem é sensível vai entender. Escuta. Outra coisa. Deus é muito lindo. Aí ele diz: toda árvore é agradável. Fala assim: eu sou um ser social. Sabe o que Deus cria você? Não é para viver 24 horas orando não, dentro da igreja não. Você é social. Você tem que comer, escovar o dente, cortar o cabelo, raspar esse sovaco. Porque tem crente que acha que ele é muito santo. Vou raspar mais sovaco não, pastor. Não vou cortar mais o cabelo. Não vou mais pintar o cabelo. Ei! Você é um ser social. Precisa comer também. Precisa se socializar com Eva e Adão. Quer casar? Tem que... Não, agora eu estou muito santo, pastor. Eu não quero mais tocar na minha esposa, não. Mas que Deus não disse isso? Olha para cá. Para quem é casado, e quem é casado vai aprender. O grande nível de espiritualidade de um crente é a relação sexual. É pecado. Fora do casamento é pecado. Dentro do casamento é pecado não fazer. Não, porque agora eu estou me santificando. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5: não vos priveis um dos outros, a não ser por mútuo consentimento. Eu não posso chegar aqui e falar assim: Yasmin, vou fazer um jejum de 40 dias e você que se dane para lá. Não, eu sou casado com ela. Filho, olha, eu quero me santificar. Eu acredito que a minha esposa é muito de boa. Ela sempre diz: entre você e Deus eu sempre perco. E eu também a mesma coisa para ela, não sou maluco? Domingo é Santa Ceia. Aí por livre e espontânea vontade você diz: eu não vou transar hoje com meu marido. Está pecando, você está pecando. Não é assim, você tem que consentir ele. Você me permite me santificar para me buscar mais a Deus? Aí Paulo disse assim: e depois volte de novo, para que Satanás não tente pela sua incontinência. Sabe o que é isso? Mulher que nega o marido e marido que nega a mulher. O marido que nega a mulher. Mulher que só está com dor de cabeça. Eu escutei uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre casamento. Ele diz assim: pastor, quando que o casal está apto para se relacionar? Quando um desperta o interesse. Mas muitas vezes um desperta o interesse e não é entender, né? 1 dia, 2 dias. Mas sempre. Porque eu sou santo. Estou subindo o monte. Alabacanta. Você vai destruir teu casamento, irmão. E você vai pecar contra Deus. Aí depois Deus vai botar outro, aí você não vai entender. Ei Deus, você repudiou seu marido, você repudiou sua mulher. Abandonou, ignorou. Pecado. Você é social. Crente pode ter um time de futebol, gente? Não, pastor. Outro dia eu vi um pastor aí muito grande das Assembleias de Deus. Tá gravando, né, gente? Tem que ter sabedoria, que hoje em dia tudo é processo. A gente está em crescendo aí, sabe como é que é, né, gente? Mas tem que falar, né? Um pastor, não vou falar nome, um pastor, eu ouvi ele falando: você que tem um time de futebol, isso é do capeta, irmão, você está pecando. Eles toleram, eles nivelam a santidade com uma vida, não sei, irmão, não pode ir na praia. Adão foi colocado aonde? No jardim, rios, praias, comidas. Adão, vai ter um tempinho, vou vir aqui na viração do dia, filho. Não se encante com o rio, não. Não se encante com a praia, não. Não se encante com as coisas maravilhas dessa terra. Porque quando eu vier, eu quero prioridade. Vem me adorar aqui. É só isso, meu irmão. Hoje a terra é o jardim do Éden físico. Pastor, pode brincar, pode... Eu não sei se vocês viram o meu status, minha cunhada gravou tudo, eu e a pastora assistindo um jogo lá, vocês viram, gente? A gente gritando, zoando. E eu, pastor, eu sou social, meu filho. Eu sou humano. Não vem pra cá com o teu religiosinho pra cima de mim, não. Vaza! Aqui não. O pastor não pode brincar, não pode... Ai, pastor, porque o senhor no altar é o seu espírito. Aleluia! Lá eu estou com a minha família, com a minha cunhada. Aleluia, Fluminense fez o gol. Xarabacanta, arabadaia.
O Flamengo perdeu. Godoraba, isso é demônio, vem falar de Flamengo aqui não. Eu sou santo, não vou no shopping, eu não vou na praia. Meu Deus. Aí o principal que tu não está preocupado. Quer pagar tuas contas em dia? Tratar bem tua família? Fica se preocupando com essas coisas. Olha o versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Gente, tenta imaginar como é que era esse jardim. Fala, era lindo. Tinha tudo. O homem era pleno. Saúde, paz, alegria, Deus, presença, oração, vida com Deus. E fora, Eva, vai para onde? Vou para a lagoa ali, vou dar uma voltinha na lagoa. Aí Deus vem passando todos os animais. Adão, vou te dar sabedoria para tu colocar o nome deles. Esse aqui é qual? Esse aqui é o hipopótamo. Esse aqui é a minha sogra, cobra. Vamos aplaudir a Jesus. Aplauda aí. Tô brincando, eu sabia que ela viu ela ali. Ai. Serpente, gente. Esse é um miquinho, esse é... que lindo, né? Esse aqui é uma girafa. Esse até é o pastor Diego. Esse aqui é o leão, a selva. Esse ali é o coleiro, esse ali é o tizil, esse ali é o... Deus foi dando sabedoria. Adão foi colocando... Gente, que coisa linda, que jardim lindo. Que coisa linda, que pureza. Fala assim, eu sou um ser social. Enquanto você viver na terra, você também precisa desfrutar da onde, gente? Da onde, gente? Não é amar a terra, não é priorizar a terra, mas é ter seus momentos com a terra. Lá, quando você for para lá, não, aí é 24 horas espiritual. Aí a gente vai desfrutar do novo jardim do Éden, a nova Jerusalém. Aleluia, a cidade santa. Mas aqui você divide. Divide o quê? Cidade santa espiritual e cidade santa da terra. Você desfruta espiritualmente, mas desfruta um almoço de domingo com a família, sim ou não? A comunhão com os irmãos, a festa na igreja, as primícias. Aí vem religiões aí, não pode se comemorar mais Natal. Bobão. A Bíblia não diz que Jesus nasceu no dia 25, mas eu acho válido. Lembra dele. Fala-se dele, exalta ele, reúne famílias, a liberação de perdão. Aí vem os religiosos, porque, e papapá, e pipipê, e cococó. Aí com a vida toda desgraçada. Desfruta da terra. Aí tem religiões aí que você não pode doar sangue. O que Jesus fez na cruz, gente? O que Jesus fez na cruz, gente? Meu Deus, vou até me benzer aqui. Eu pensei que vocês não sabiam. Tô brincando. O que Jesus fez na cruz, gente? Aí Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Então se a gente é imitador de Deus, se um irmão precisar de uma transfusão de sangue, o que eu vou fazer para salvar ele? Meu Deus do céu. Aí que não pode ver família, que não pode escovar o dente. Há muito tempo aí, até na igreja evangélica, tinha essas parafernálias. Você é pastor? Tem que andar de bermuda 24 horas. De bermuda não, de calça. Se você não usar calça... Eu não estou falando de mostrar o corpo, vaidade, amém, gente? Eu sempre digo isso. Pastor, como é que eu devo me vestir? Pudor. Você sabe se vestir, pudor. Pudor. Decência. A Bíblia diz isso. A Bíblia não manda eu andar de terno o dia todo. A Bíblia manda ter o pudor. Analisa você. Você que é mulher, que traz cobiça aos homens, como é que você tem que se vestir? Com pudor. Como é que eu tenho que me vestir? Com pudor. Tá preparado aí, Cássia? O vídeo? Nós vamos assistir um vídeo, gente. Nesse momento. Renata, se tu puder, tenta botar na televisão. Vira para lá a câmera. Tem que pegar o celular aqui e botar pela música aqui. Eu vou botar, tá, Cássia? Aqui. Gente, eu vou descer. Olha pro pastor aqui. A gente vai assistir um vídeo baseado nessa pregação. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu caio em lágrima. E eu me considero, às vezes, um idiota. Que isso, pastor? Sim. De como eu não valorizo Deus e deveria valorizar mais Ele. O Adão estava no jardim, mas por causa de um prazer imediato, ele perde o jardim, ele perde a presença, ele perde tudo.
Ele torna o dia dele em trevas. Assista com o coração. Se tiver que chorar, se arrepender, essa é a intenção. Gerar uma transformação. Mas também se não tiver que chorar, não sentir nada, mas que gere um arrependimento, glória a Deus, eu consegui vencer hoje o culto. Apaga as luzes, por favor. Coloca aí, Cássia, por gentileza. Deixa eu achar aqui, tá, Cássia? Apaga aquela luz ali, dona Rosilane. Lá voltar lá, por gentileza. Pode soltar, Cássia. Preste atenção, gente. Já faz tanto tempo. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas dormir os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Oh, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor,
porque grande é a minha misericórdia. Aleluia, pessoal. Deixa rodando aí, Cássia, por favor, pode acender aí. Você viu um homem aqui, que o que ele está lutando aqui agora é pelo maior bem que é a presença de Deus. Só quem já esteve nesse jardim sabe do que eu estou falando. Sabe o que é a presença de Deus. A igreja não é um fardo, não. O mundo é pesado. A igreja é jardim, irmão. A gente deveria substituir, né? Hoje tem culto? Aí tem que ir pro culto, né? Você deveria trocar essa palavra aí. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuar mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de ir trabalhar. Tem que trabalhar. Quantos estão precisando de trabalho? Adão teve que perder para valorizar. Eu lembro de uma pessoa no meu coração desse clipe aí, que eu sinto a dor dele até hoje. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Volta para Jesus, irmão. Arrependa-se. Hoje é tempo de você voltar para esse jardim. Você está quebrantado, porque o Espírito Santo está falando contigo. O que me impacta é que Adão vai com arrependimento. Me dá, se puder, uma oportunidade. Uma oportunidade. E aquela chuva ali é que ele atingiu a oração. Deus voltou de novo. Só que agora, literalmente, não podia ter mais o jardim. Mas você vê que aquela chuva era sinal que ele estava o quê? Seco. Às vezes seu coração está seco, por isso tanto estresse. Por isso não há brilho, não há encanto, não há amor, não há fervor. De manhã foi tão forte que eu falei, gente, vem aqui para o altar. Eu nem mandei o pessoal se ajoelhar, o pessoal estava se ajoelhando, chorando. Senhor, me perdoa. Isso é evangelho. Arrependimento. Valorize a presença de Deus. Ela está disponível todos os dias e a gente não valoriza essa presença. Você vê, eu sinto a dor do Adão aqui, irmão. O desespero que ele estava, porque ele já tinha provado, ele tinha visto Deus, ele viu Deus. Yasmin, ele viu Deus, Deus passeava, ele via Deus face a face e agora ele estava afastado. A Bíblia diz lá um pouquinho na frente que porque ele pecou, Deus expulsou eles do jardim, irmão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Fala assim, qual, pastor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo diz assim, Cristo morreu para trazer o ministério da reconciliação. Cristo matou, Deus matou o próprio Filho, levou os seus pecados para te trazer, com uma finalidade principal, trazer você de volta. Fica de pé comigo.